Eu tenho alguns amigos e as suas esposas sempre falam para mim, para minha esposa: ah, meu marido não sabe nem fritar um ovo. Pior, amigos que falam para mim: ah, eu sou uma negação. Se precisar ter que comer, eu vou ter que fazer um pedido em algum aplicativo ou fritar um hambúrguer que seja, porque não sabe fazer nada, literalmente. Pensando então sobre todas essas coisas, que eu disse, bom, eu preciso ajudar esses meus companheiros, e aqui nós somos os Homens em Fogão, um canal não apenas de culinária para ensinar homens a cozinhar, mas para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga trocar um pouco mais de ideia em relação a homem para homem. Meu nome é Rafael, eu sou um chefe de cozinha, eu chefio um restaurante aqui na Bélgica, sou pai, marido, servo de Deus, e hoje eu tenho uma receita especial para que você possa começar a mudar esse quadro dentro da sua casa. Hoje nós vamos fazer um arroz à piemontese com filé. Sabe aquele arroz que às vezes a gente tem na geladeira? A gente pode dar um toque mais especial para ele. Então fica comigo depois da vinheta, que nós vamos aprender essa receita rápida que você vai encantar a sua esposa. Bom, primeiro de tudo, a gente vai... eu tenho aqui cebola e eu tenho alho. E nós vamos aqui então colocar uma manteiga numa frigideira. Eu gosto muito de trabalhar com manteiga, porque acho que dá um pouco mais de sabor, né, ao nosso preparo. Então a gente vai trabalhar aqui com manteiga e vamos refogar aqui cebola e vamos refogar o alho, tá? O cebola é uma receita muito rápida, muito dinâmica, que a gente pode dar um toque especial nosso jantar, principalmente aproveitando aquele arroz do almoço, aquele arroz que ficou de ontem. Eu não sei qual é o horário que você vai preparar esse prato, mas fica muito especial. Então eu vou colocar aqui, olha, a cebola e vou colocar o alho. Vamos deixar dar uma leve frigida nele. Assim que suar a cebola, assim que suar já o alho, a gente já pode colocar o nosso outro ingrediente, que é um champignon. Eu estou utilizando aquele champignon fresco. Eu fatio eles, é muito simples, a gente consegue encontrar. E a gente vai então colocar esse champignon. Não precisa lavar ele é como se fosse uma esponja, né? Então a gente vai saltear esse champignon nessa nossa manteiga com cebola e alho. Por enquanto você não precisa se preocupar com sal, pimenta, né? O champignon em si, o cogumelo fresco, ele não precisa ser lavado. Ele às vezes é limpo apenas a terra dele depois do cultivo, né? Mas geralmente a gente já tem esse cogumelo já higienizado nas bandejinhas, né, do supermercado. Depois que vai ser muito rápido aqui, você vai ver que depois que a gente frigir, né, depois que a gente cozinhar, né, nessa frigideira aqui os cogumelos, a cebola e o alho, eu gosto muito de colocar um toquezinho de vinho, porque pra gente poder estar dando um sabor um pouco mais especial. Você não precisa se preocupar que esse vinho ele vai evaporar o álcool dele, mas vai deixar aqui um toque super gostoso na nossa receita. Eu não sou adepto ao vinho, não gosto de bebida alcoólica para tomar,
mas pro cozimento eu acho que fica super legal. E agora a gente vai colocar aqui um creme de leite fresco. O creme de leite fresco. Eu tô colocando aqui 250 ml, mas não se preocupe em relação à questão dos ingredientes. Até porque na descrição do nosso vídeo vai ter todas as quantidades, os ingredientes, para que você consiga se organizar e fazer esse jantar especial, tá? A gente vai deixar esse creme de leite ele esquentar um pouquinho, e logo que ele começar a levantar um pouco de fervura, a gente vai colocar aqui queijo. E eu separei aqui 2 queijos que são muito comum a gente utilizar e muito comum a gente encontrar também, né, em qualquer supermercado, que é o queijo Emmental. O Emmental ele se assemelha ao mussarela. Então, se você não achar o Emmental, você pode estar usando o mussarela. E eu também ralei aqui o parmesão. O parmesão para um queijo mais curado, que ele vai também dar um destaque a esse molho nosso. Levantou a fervura? Logo que levantou, a gente já pode estar colocando aqui os nossos queijos, que eles que vão nos ajudar a dar um ponto, né, nesse nosso arroz e nesse nosso molho, né? Colocamos aqui o Emmental e eu estou colocando o parmesão. É muito simples. Nesse momento aqui eu gosto de já começar a verificar como que está o sal. Vou até abaixar um pouco mais aqui o fogo, até porque eu já tenho praticamente o meu molho. Ó, é um molho já muito bonito, né? É um molho de vinho já muito rico. Um molho branco com vinho, com queijo. Vamos testar o sal. Eu gosto de usar muito esse sal, que eu consigo estar colocando ele aqui na hora, mas você pode estar utilizando o seu sal comum. E essa aqui é uma pimenta do reino em grãos, que eu moo ela também na hora. Ela extrai um pouco mais de sabor, de aroma também, né? Quando é feita na hora. Bom, então aqui eu tenho o meu molho. Você pode provar aí. E aí agora a gente entra com aquele arroz de ontem, né? Aquele arroz do almoço, ó. Olha que legal. Você vai ver as quantidades conforme aí a gente vai colocar, mas evidentemente também conforme a noite aí que vocês vão estar experimentando, né? Então a gente tem aqui, ó, já o nosso arroz, e eu dou sempre um toquezinho aqui de salsinha, que é justamente para deixar um pouco mais de sabor e também uma coloração diferente. Nós temos aqui o nosso arroz já pronto, o arroz, e nós vamos reservar ele. Enquanto ele descansa, rapidamente a gente vai passar o nosso filé. Então rapidamente, enquanto o nosso arroz está descansando, a gente vai agora trabalhar o nosso filé. Da mesma forma, eu gosto muito de trabalhar com a manteiga. A manteiga, ela traz sabor aí para o nosso prato. Eu estou utilizando um filé mignon, mas evidentemente que você não encontrando um filé mignon, você pode estar aí trabalhando com uma carne de primeira, né? Aquela carne que é para um momento especial. Talvez uma carne com uma paleta, uma 100, com um patinho, talvez para esse momento não vai ser ideal. Mas uma carne num colchão mole, até mesmo num pedaço de alcatra, talvez isso aqui pode ser legal, tá? Mas nesse caso eu vou trabalhar com o filé mignon. Eu vou colocar aqui o sal na panela. Como é um filé baixo,
E vou colocar também um pouco em cima dele, repetindo a mesma questão em relação à minha pimenta. Isso é uma questão de 2 minutos para cada lado. Nós já temos aqui o nosso filé já preparado para a gente poder estar servindo. Olha, eu vou preparar aqui já o meu prato. Nosso arroz está aqui aguardando o filé. Enquanto isso, eu tive ontem conversando aqui na minha casa e eu estive pensando em como nós nos distraímos, sobre distrações. A gente estava conversando em relação aos 3 discípulos que foram com Jesus até um jardim do Getsemane. Jesus com certeza ali estava passando talvez os piores dias aqui nessa terra. E ele disse para os seus discípulos ali, e olha que ele escolheu apenas 3. A gente estava falando que Deus não tem filhos prediletos, mas filhos dedicados, né? São pessoas que se dedicam um pouco mais e evidentemente recebem também um pouco mais. Mas mesmo assim, mesmo sendo filhos escolhidos e filhos ali dedicados, aconteceu de que eles dormiram. Jesus passando nisso, quando ele voltou e ele encontrou aqui eles dormindo, ele disse para Pedro, né? Ele disse assim: Pedro, você não consegue ficar 1 hora sequer em vigilância comigo, em oração? Isso me veio a pensar sobre como nós, olha, eu vou virar, ele já dourou, eu não quero que essa manteiga também ela fique muito escura, tá? E a gente vai aqui então aguardar, mas no máximo aí 2 minutos ele já vai estar legal. Mas me veio em mente como nós, assim como ali Pedro, assim como os discípulos, a gente se distrai tão facilmente, né? Às vezes nós temos alguns objetivos, às vezes nós temos algumas metas, mas como é fácil, né? Principalmente hoje em dia, onde se tem aí celular, onde se tem aí a televisão, tantos canais, né? Como nós nos distraímos, e dentro da nossa casa, como a gente não tem voltado a alguns detalhes, né? Nós temos perdido essa sensibilidade de se perceber os pequenos detalhes. Entenda, a gente não vai tropeçar em pedras grandes, em troncos grandes dentro quando a gente está fazendo uma caminhada. Sempre será com pedras pequenas. O tropeço, o tropicão, como a gente chama, sempre será num caminho e com pedras que às vezes, se a gente de fato não perceber, a gente não vai nem enxergar elas. Então tome cuidado com as distrações. Tome cuidado, porque às vezes nós estamos andando, deixando a vida levar, e de fato não é isso. Nos escondendo atrás de silêncios, de muros enormes do silêncio, nos distraindo, correndo para lugares que é mais confortável para nós, seja numa tela, seja num videogame. Homens casados, às vezes voltados a um entretenimento excessivo. Não que não deva fazer algo, né, de um esporte, de um videogame, mas que às vezes de uma questão excessiva, e temos nos distraído. Enquanto isso, o diabo ele não descansa. Enquanto isso, nós sabemos que aquele que quer destruir a família não descansa, está trabalhando. E nós, como os homens, nós precisamos nos posicionar focados, trazendo segurança, trazendo direção, trazendo provisão para nossa casa. Olha, quando já o filé começa já a suar um pouco em cima, isso é sinal que ele já está num ponto. Eu não quero que ele fique num ponto muito passado, nem ao ponto, ele já um pouco mais vermelhinho. Então para mim já tá bom. Então eu já vou colocar aqui, já vou abaixar. Vou pegar o meu arroz que está ali reservado. Se você precisar colocar um pouco, só um pouco que seja de creme de leite, só para finalizar ele, faça isso. Eu vou trocar aqui agora e a gente vai empratar. Muito simples.
Pegue um prato, capricha nesse prato, não seja um prato qualquer, talvez um prato do dia a dia, mas capriche no prato para que realmente seja uma noite especial. Você pode colocar esse arroz no centro, não coloque de qualquer jeito também. Ó, o arroz no centro. Aqui está ótimo. E aqui a gente vai trabalhar agora com o filé. Faça uma graça com uma salsinha. E aqui está o nosso filé com arroz piemontês. Muito simples. É um prato muito conhecido, mas feito de uma forma simples, feito de uma forma a mais rápida possível. Aí que você consiga fazer um agrado, um carinho aí para sua esposa, preparando um jantar. Prepare a mesa, converse com ela, seja mais atento a todos os detalhes da sua casa, com seus filhos. Deus vai te honrar, a sua família será abençoada. O Senhor, Ele está conosco. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, deixa seu like aqui. Inscreva no nosso canal. Aqui, faça comentários para que a gente consiga estar cada vez mais melhorando as nossas receitas, melhorando os nossos conteúdos para abençoar mais vidas, abençoar mais homens. Um grande abraço e até o próximo vídeo.